Nesse vídeo eu vou apresentar para você o Smartwatch T900. Quer acompanhar a resenha completa desse modelo de smartwatch? Então fica aqui comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e hoje eu vou apresentar tudinho para vocês em relação ao Smartwatch T900. Meus vídeos de resenha costumam ser bem completos, eu mostro tudo, então eu vou direto ao ponto aqui já mostrando tudo para vocês, porque o vídeo tende a ficar um pouquinho mais longo. Então essa é a caixinha que vem o Smartwatch, é uma caixa de papelão, mas é uma caixa bem bonita, ela é maiorzinha, chegou bem certinho, aqui o vendedor mandou bem protegido, não veio nada amassado. Aqui tem a tagzinha do modelo do Smartwatch e atrás não tem nenhuma informação, no caso eu comprei a opção dele no branquinho, então vem identificado aqui com a etiquetinha. Abrindo a caixinha, então, nós temos essa embalagem de bandejinha de plástico mesmo, mais simplesinha. Aqui temos o manual em inglês e chinês, como a gente está habituado a ver. Temos a presença aqui do QR Code para fazer o scanner e o download do aplicativo. E aqui temos a pulseirinha do Smartwatch, que eu pedi a opção no branco mesmo. Uma pulseirinha de borracha, bem macia, qualidade bem ok, carregador magnético e o Smartwatch está aqui, vem com a proteçãozinha e eu já consegui perceber aqui olhando os detalhes do relógio que essa unidade que eu recebi veio muito bem acabadinha, como vocês podem notar aí no vídeo, não tem tela desencaixada, o botão não tá frouxo, o botão bem firme aqui mesmo, o botãozinho coroa, a parte de trás dele bem acabada, bem bonita, também muito bem encaixadinha. A gente consegue perceber também que não tem nada de cola, às vezes vem, né, um pouquinho aqui em volta, mas nessa unidade ele está perfeito, o acabamento tanto na frente quanto atrás. O material aqui de trás do Smartwatch e tanto da tela é acrílico, tá? Então não é vidro, é um acrílico de boa qualidade, mas eu sempre indico aí que você use uma película de proteção para evitar riscos, enfim, para o seu Smartwatch ficar mais protegido. Eu comentei um pouquinho sobre a pulseira, que a pulseira é uma pulseira de borracha de boa qualidade a princípio. Eu vou instalar a pulseira aqui para mostrar ele para vocês com a pulseira. Então assim ficou o Smartwatch T900 com a pulseirinha branca. Vou colocar ele aqui no meu pulso para vocês verem também como ele fica. Bem bonito essa opção de smartwatch na cor branca, gostei bastante, principalmente por ele ter vindo aí bem acabadinho, bem bonito mesmo. O Smartwatch T900 aceita outros tipos de pulseira, milanesa, loop solo, pulseira de nylon, inclusive eu separei uma pulseirinha aqui milanesa para colocar nele, pra gente ver como fica. Uma pulseira prateadinha para combinar com a caixa prata do relógio. Vamos ver aqui como vai ficar. Então tá aqui o Smartwatch com a pulseira milanesa prata. Olha só que lindo que ele ficou. Vou continuar o meu vídeo de resenha com essa pulseirinha milanesa e eu vou começar falando um pouco sobre a tela do Smartwatch. Primeiro ponto que eu achei bem legal é que o brilho desse modelo T900 é um pouco melhor do que as outras versões do T500, T600. Eu achei ele com um brilho mais bonito, com uma qualidade de brilho e de imagem melhor. A tela dele é uma tela de 44 milímetros, assim também como os seus antecessores T500 e T900, e é uma tela que possui borda, não é tela infinita. Vou até mudar uma watch face aqui para vocês verem, olha só, com essa dá para identificar bem certinho aqui até onde vai a borda do Smartwatch. Então só para vocês terem uma ideia, aqui na opção ecrã a gente consegue fazer o ajuste do brilho também, ou aumentar ou diminuir, e aqui ele tá na opção no nível 3, ó. Eu posso subir ainda mais o brilho da tela, agora eu deixei no máximo, e ele vai ficar com a imagem bem estouradona aqui, ó, bem
forte mesmo. Obviamente vai fazer com que gaste mais a bateria, mas é legal ressaltar isso primeiro, que existe a opção de configurar o brilho nesse modelo, e segundo, que mesmo estando aqui na opção 2 ou 3, ó, vou deixar na 2 aqui para vocês terem uma ideia, o brilho dele já tá super ok, olha só que bonito que tá. Uma configuração 2 ali vai até inclusive te ajudar ali na economia da bateria. O sistema desse smartwatch é touch, porém você não consegue acionar a tela quando ele estiver bloqueado. Você precisa acionar pelo botão coroa, e daí sim você vai conseguir ter acesso ao menu, ou acionando o botãozinho aqui lateral, daí você também vai conseguir ter acesso aos menus. Então, como vocês puderam perceber, temos a presença do botão coroa e do botão compridinho. No botão coroa a gente tem a função de bloquear a tela e acender a tela, caso esteja bloqueada. Arrastando para a lateral, você vai conseguir acessar os menus. Se você clicar num menu qualquer e quiser voltar para a tela inicial, para o Watch Face, você clica no botãozinho coroa também. E para bloquear o smartwatch, clica mais uma vez. Já esse botão compridinho aqui, ele não bloqueia a tela, ele apenas acende, ó, tá vendo? Ó, cliquei uma vez, cliquei mais uma, mas ele não bloqueou igual o botão coroa. E se eu acessar um menu qualquer e apertar esse botão compridinho aqui, ele também não volta para a tela inicial ali da Watch Face. Então, realmente, o que vai ter mais, agregar mais funções aqui é o botão coroa. Como esse é um smartwatch que faz chamadas e atende também, então a gente tem aqui a presença do microfone e na lateral de um alto-falante. E aqui atrás, como eu já mostrei no início do vídeo, ali a gente tem os sensores do smartwatch. Uma pergunta que o pessoal gosta bastante de fazer é se o smartwatch é a prova d'água. Quem me acompanha aqui no canal há um tempo já sabe a minha opinião sobre esses smartwatches de entrada. Mesmo ele sendo certificado com certificação IP67, IP68, eu sempre recomendo que não faça mergulho com o relógio. Então, se a pergunta inicial é se é prova d'água ou não, eu sempre respondo que é apenas resistente a suor e respingos. Não garanto que nenhum desses smartwatches de entrada vá suportar muito tempo submerso. Às vezes, até na hora ali, pode ser que ele volte a funcionar normal, mas devido a ele ter essas entradas aqui nas laterais, pode vir entrar um pouquinho de água aqui internamente no relógio, fazer com que ele enferruje e comece a dar problema a longo prazo, sabe como? Não recomendo mergulho com o relógio. A bateria dele costuma a durar um dia apenas, então tem que carregar ali todos os dias o smartwatch. Se você usa muito o relógio, talvez dure até um pouco menos. Acredito que por conta desse brilho, inclusive mais estourado da tela, nessa versão contribuiu para que a bateria dele não fosse assim tão ok. Então, por exemplo, aqui eu carreguei esse smartwatch ontem, que foi quando eu recebi ele. Ele chegou sem bateria, eu carreguei 100%. Carreguei ele, eram umas 3 horas da tarde, mais ou menos. E olha como que tá o nível da bateria, tá? Ele tá com o Bluetooth ativado, obviamente isso contribui para a bateria acabar mais rápido. Mas se você tem um smartwatch é para usar, né? Então não faz sentido aí você desativar todas as funções. Enfim, essa é a minha opinião. Então já fica um adendo aí em relação à bateria, que eu senti que essa bateria aqui dura menos do que as versões anteriores a esse relógio, ao T500 e ao T600, por exemplo. Então, se você vai ter aí um uso mais constante do smartwatch, provavelmente você vai ter problemas com essa bateria, sendo bem sincera, tá? Olha só, eu falei que eu carreguei ontem às 3 horas da tarde, mais ou menos, é quase 1 da tarde do dia seguinte, e a bateria ali, ó, já tá quase pedindo uma nova carga. Esse smartwatch tem várias opções de watch faces legais, inclusive da Minnie e do Mickey, que são watch faces que chamam bastante a atenção do pessoal. Vou mostrar aqui agora para vocês as watch faces disponíveis no relógio. Então vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 watch faces, tá? E infelizmente nessa versão não tem como baixar novas watch faces e nem personalizar com fotos.
Os atalhos do T900 são esses, então arrastando de baixo para cima, a gente tem aqui a presença da porcentagem de bateria, aqui para deixar na opção do mudo, apenas para vibrar. Tem a opção de buscar por dispositivo, buscar pelo celular que está emparelhado com o smartwatch. Temos a opção de microfone, essa opçãozinha aqui é a lanterna, que você pode ativar aqui pelo atalho, e a função do Bluetooth você pode desativar e ativar também aqui pelo atalho do smartwatch. Para acessar os menus, a gente pode arrastar tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. E é somente esses os atalhos, aqui de cima para baixo não tem nenhum. Outra questão interessante que é legal deixar aqui no vídeo é como desligar e ligar o smartwatch. Então, para você desligar, você só precisa segurar o botão coroa aqui, que ele vai desligar o relógio. E para ligar a mesma coisa, é só segurar aqui. E prontinho, o smartwatch está ligado. O aplicativo que emparelha com o T900 é o aplicativo M2 Wear. Eu confesso que não é o meu aplicativo favorito. Tem outros aplicativos nessa mesma faixa aí de smartwatches que possuem a mesma faixa de preço, com as características aí parecidas. Trazem aplicativos melhores, sinceramente. Mais completos, com mais opções, enfim. Mas é um aplicativo assim, ok, você vai conseguir receber as notificações em relação a estabilidade da conexão, é uma estabilidade ok, às vezes ele cai, às vezes você precisa entrar no aplicativo, reconectar, mesmo estando ali funcionando sempre em segundo plano, que é uma dica que eu sempre dou nos meus vídeos, nunca fechar o aplicativo, sempre deixar ele rodando em segundo plano. Enfim, é um aplicativo que vai atender as suas necessidades, mas como eu disse, existem aplicativos um pouco melhores aí nessa mesma linha de smartwatches, parecidos com esse modelo aqui do T900. Então, ele está emparelhado já com o aplicativo, ó, é assim que vai aparecer aqui as notificações. Depois eu vou gravar um vídeo só fazendo passo a passo, ensinando a conectar. Mas para adiantar, é assim o sistema de notificação deles que vai aparecer aqui para você. Aí você pode clicar em ver, vai aparecer ali o nome do contato, o ícone da rede social e a mensagem. Arrastando para o ladinho, você consegue eliminar, ó, você consegue excluir a notificação. A carinha do aplicativo é essa daqui, daí aqui embaixo a gente tem aqui as opçõezinhas. Aqui nessa parte de meu, caso o smartwatch tivesse a opção de personalizar o watch face, ia ter a opção de configurações de descagem aqui, ó, mas não tem. Aqui app e notificação são as notificações dos aplicativos para eu permitir receber as notificações no smartwatch. E aqui em configurações de acessibilidade me dá acesso às configurações aqui do celular. Agora uma passadinha em todos os menus para mostrar para vocês todas as funções. Então o acesso ao menu é arrastando aqui do ladinho. Ele está configurado nessa opção lista, mas ele tem duas opções. Essa e a opção de menu colmeia. Vou mostrar aqui para vocês. Para configurar é aqui nessa camisetinha. Essa primeira opção aqui é o menu colmeia. Não é um dos mais rápidos do mundo, a rapidez dele não é melhor do que as versões anteriores. E para mostrar aqui para vocês, eu vou manter na opção lista, porque fica bem mais fácil aqui. Então eu vou começar aqui com a campainha, que é das notificações. Notificações vão ficar salvas aqui nesse menuzinho. Próxima opção é calendário. Clicando aqui embaixo você tem uma visão mensal aqui com os dias da semana em português, que é bem legal. Próximo menu é esse microfoninho aqui, um gravadorzinho, né? Você pode ativar a Siri por ele, mas eu estou emparelhado com o celular Android. Se eu clicar aqui não acontece nada. Temos a funçãozinha aqui para encontrar dispositivos, celular no caso, precisa estar emparelhado, né? Caso você esqueça onde está o celular, você vem aqui, clica, ele vai vibrar. Próximo menuzinho é o QR Code para você fazer o scanner. Caso você não esteja em mãos com o manualzinho, você pode vir aqui também. Temos o ajuste de som para você poder configurar o tipo de alerta, tanto de chamada quanto de alerta mesmo, de notificação de chamada. Você pode configurar aqui, que eu acho bem bacana, só tocar, só vibrar, vibrar e tocar, vibrar, depois tocar, enfim, você programa aí conforme a sua preferência. Temos a opção de volume, que você também pode personalizar de acordo com a notificação, por exemplo, o toque de chamada, você pode configurar com um volume, o toque de notificação você pode configurar com outro volume. Temos a opção de ecrã, que é para ajustar o brilho, e o tempo
tempo de exibição da tela, né? A quantidade de segundos que a tela vai ficar acesa, a tela bloquear automaticamente. Essa próxima opção aqui, internacional. Aqui, essa sincronização automática de dados, você pode deixar sempre no automático, porque daí ele vai sincronizar o seu idioma conforme o seu celular quando você emparelhar com o smartwatch com o celular. Então, se você deixar ativado, vai fazer isso automático. Se tiver desativado, você vai precisar vir no aplicativo e configurar a opção português para que traduza algumas opções do menu para o seu idioma, no caso português. Próximo menuzinho é o sobre, que vai aparecer as informações do smartwatch. Próxima opção é o gesto de despertar. É aquela que quando você elevar o pulso com o smartwatch, a tela vai acender. Próxima opção do menu é a camisetinha, que eu comentei com vocês, que é a que troca ali o estilo do menu. A primeira opção é o menu colmeia, a segunda é o menu lista, que é esse que tá aqui. E vocês repararam que ele está dando uma travadinha, ele ainda não tinha acontecido. Próxima opção, podômetro, quantidade de passos e calorias gastas no dia. Próxima opção é o monitoramento de sono. Temos aqui opção de frequência cardíaca. Vamos clicar aqui, ele vai começar a piscar o sensor aqui atrás. Depois a gente testa ali em comparação com o meu Apple Watch para ver como que tá a precisão. E ele segue travando, ó, pessoal. Próxima opção é calculadora. E agora vem aqui a opção de redes sociais. Temos Facebook, Twitter e WhatsApp. Porém, eu já fiz o teste e ele não separa as notificações por rede social. Vai aparecer tudo junto, independente da onde eu clicar. Próxima opção é da exibição da hora, que vem aqui direto para o Watch Face. Temos a opção para adicionar alarmes aqui no smartwatch. Você pode configurar a hora, quantas vezes você quer que repita ali durante a semana, escolher o toque, o tipo do alerta. Temos a opção de mensagem para carregar as mensagens de texto do celular aqui no smartwatch, mas também não está carregando aqui, apesar de estar sincronizado. Como esse smartwatch faz e recebe chamadas, tem aqui na opção o menuzinho de registros de chamada, porém essa opção ainda não está ativa porque eu não ativei o Bluetooth de chamada ainda. Na engrenagemzinha nós temos algumas configurações que a gente pode fazer aqui no smartwatch. A primeira é as definições de Bluetooth, temos a configuração de som, a opção de volume, a opção de ecrã, que é a da tela, o brilho e o tempo de exibição, a opção internacional, que é aquela que eu comentei sobre o idioma, e todas essas opções que eu comentei até agora já tem no menu. Então meio que eles repetem ali para dizer que ele tem mais opções. Mas na verdade essas opções aqui todas eu já mostrei para vocês ali anteriormente, que tem separadinho no menu. Essa opção de repor é para resetar o smartwatch, e a opção sobre, que também já tem presente ali no menu. Temos a opção de marcador, que é onde vai abrir aqui para você poder fazer a discagem. Daí aqui no caso você não consegue voltar fazendo esse movimento, você precisa clicar aqui na flechinha verdinha para voltar. Temos a opção de lista telefônica, que também ainda não está emparelhado porque eu não ativei aqui no celular. Temos a opção de captura remota de fotos, que aqui no smartwatch é um acionador de fotos à distância ali, então precisa estar conectado com o seu celular, aí você vai conseguir tirar foto da câmera do celular aqui pelo smartwatch. Temos a opção de trocar de música remotamente aqui pelo smartwatch. Então, se você estiver escutando uma playlist no seu celular, você pode mudar as músicas, pausar e dar play aqui pelo seu relógio. Nessa configuração de Bluetooth, a gente pode configurar aqui para ativar, desativar Bluetooth de chamadas e de notificações. E voltamos para o primeiro menu que eu apresentei para vocês, que é a campainha. Eu reparei que aqui no decorrer do vídeo ele não travou mais. Então, pode ser que foi uma travadinha que deu ali mesmo no decorrer do vídeo, não sei. Eu, sinceramente, ainda não tinha reparado nessas travadinhas aí que ele tava dando. Realmente aconteceu aqui agora na hora de gravar o vídeo, o que é legal porque vocês veem bem a realidade mesmo. A minha opinião é sempre muito sincera aqui em relação aos smartwatches no meu canal. Eu vou testar aqui com vocês rapidinho, então, os batimentos cardíacos em relação ao T900 e ao meu Apple Watch. Só pra gente ter aí uma noção de precisão em relação aos relógios. Vamos aguardar aqui um minutinho. Tá dando uma discrepância um pouquinho grande aí, ó. O T900 tá medindo 74 batimentos, enquanto o Apple Watch tá oscilando, ó, 111, 112, ó, 102.
aqui ele estagnou. Tá vendo que ele parou no 74 e não mediu mais? Então, realmente, esses sensores desses modelos são, sendo bem sincera para vocês, são bem fictícios, assim. Eles não são sensores muito precisos. Então, se o seu foco é comprar um smartwatch, adquirir um smartwatch, e você quer muito que funcione essa função bem certinho da medição dos batimentos cardíacos, eu indico que você invista em um smartwatch um pouquinho melhor, tá? E sempre tem uns pontos aqui que eu pontuo nos meus vídeos de resenha. Um deles é a questão de acabamento e beleza, o que com certeza esse smartwatch aí está bem ok, está bem legal, né? Essa questão de beleza, porque ele é um smartwatch bonito, bem acabado, com uma tela bonita, apesar de não ser tela infinita, mas tem um brilho bem ok, uma resolução de imagem melhor do que as versões de T anteriores. No quesito conforto, eu achei bem legal. Ele é um smartwatch bem ok para usar no seu dia a dia. Inclusive, essas pulseiras milanesas são lindas, eu acho elas lindas, porém eu não acho elas muito confortáveis. Eu acho que vale você ter para usar numa ocasião especial. Para dia a dia, eu gosto muito de pulseira de nylon, acho ela a mais confortável de todas. E ele aceita qualquer tipo de pulseira, então dá para você pôr pulseira de nylon nele. Eu acho que o aplicativo poderia ser um pouquinho melhor, um aplicativo mais completo, com mais funções, acho que atenderia melhor. Em relação ao sistema aqui do relógio mesmo, o sistema de notificações dele é um sistema que funciona, né? Aparece ali o ícone da rede social quando você clica em ver a notificação e aparece a mensagem completa, o nome do contato que tá te mandando a mensagem. Nesse quesito notificação, super ok esse smartwatch. Até por conta do aplicativo não ser o melhor aplicativo do mundo, acredito que isso interfira ali em relação à estabilidade da conexão. Emparelhado com esse celular aqui, que é um LG, a estabilidade dele não foi das melhores do mundo, né? Ele, de vez em quando, ele caía assim, eu não vou mentir. Então, eu preciso ser sincera em te dizer que pro Android, a estabilidade da conexão dele não é ruim, mas também não é a melhor do mundo. Houve momentos, sim, que caiu ali a conexão. Nada que não aconteça, por exemplo, com outros modelos de smartwatch. Aí, a pergunta inicial do vídeo é: vale ou não vale a pena investir no T900? Tem uma questão que pegou muito no meu ponto de vista, que foi a duração da bateria dele, que é bem ruinzinha. Então, acho que vale a pena considerar aí em relação a esse modelo T900, se você não quiser se incomodar com essa questão aí de ficar carregando ele o tempo todo. De repente, vale a pena você investir um pouquinho mais e pegar ali um modelo um pouquinho melhor, que tem uma duração de bateria um pouco melhor também. Mas é claro que a gente não pode esquecer que esse smartwatch é uma réplica de um smartwatch de referência, né? De um Apple Watch, por exemplo. Então, ele é um smartwatch baratinho, que mesmo assim traz funções muito legais, cumpre muito bem o seu papel com notificação e com realizar e atender chamadas, mas que pecou bastante no quesito bateria. Pelo preço que ele custa, eu acho que realmente vale você considerar aí um smartwatch que realmente tem uma bateriazinha ali um pouquinho melhor, uma duração de bateria um pouco melhor. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou ainda alguma dúvida, podem deixar nos comentários, que eu sempre estou respondendo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!